Bem-vindos de volta à nossa segunda aula dessa semana de Análise Fundamentalista e Valuation. Na aula de hoje, nós vamos entender qual é o link entre contabilidade e avaliação de empresas e análise fundamentalista. Como é que a contabilidade pode nos ajudar a estimar o risco, de fato, de uma empresa quebrar? A gente olha no mercado falar sobre volatilidade ser ou não ser risco. Volatilidade é sim um fator de risco específico, risco de mercado. Porém, para os investidores fundamentalistas, tem um risco que é muito importante, que é o risco da empresa quebrar, certo? Esse é um risco fundamentalista que é muito importante que a gente deve ficar atento. Então vamos aqui para os slides para entender o conceito. Então o que é que nós vamos ver nessa aula daqui de hoje? Uma visão geral sobre a avaliação de risco de falência, certo? Vamos ver aqui uma visão geral, uma introdução, a contextualização sobre esse assunto. Vamos aprender como estimar a probabilidade de falência usando um modelo brasileiro. A gente vai ver que esses modelos que são muito disseminados por aí nos livros, aqui no Brasil, nos modelos de risco de crédito que a gente estuda por aí, eles não são muito adequados para o cenário brasileiro porque usam dados antigos e dados de empresas que não são do Brasil. Então eu vou mostrar para vocês um modelo novo, muito recente, e que foi desenvolvido especialmente para o Brasil. Além disso, nós vamos aplicar esse conceito de risco de insolvência, modelo de avaliação de risco de insolvência, ao caso da Via Varejo, né, que é uma empresa que é muito comentada aí na Bolsa e está passando por algumas dificuldades. E aí, por fim, vamos falar sobre o impacto disso no valuation da empresa. Bom, então o primeiro tópico é a avaliação do risco de falência. Antes de entrar no assunto de fato dessa aula de hoje, vamos falar sobre dificuldades financeiras, dando um contexto geral até a empresa falir ou não falir. Então, a dificuldade financeira ela surge por vários fatores, seja fatores internos da empresa, por exemplo, gestão ruim, gestão ineficiente, gestão que faz investimentos ruins, seja por fatores externos, por exemplo, disrupção do setor, chegada de concorrente novo. Então, tudo isso pode levar a empresa a ter dificuldade financeira. O problema é maior ainda quando junta tudo, que foi o caso parecido com o da Via Varejo. A Via Varejo não tinha uma gestão que era muito dedicada a ela, a gestão deixava a Via Varejo em segundo plano, e ainda teve a questão de a empresa ter parado um tempo, Magazine Luiza ter evoluído nas vendas online, Mercado Livre, B2W, entre outras, e a Via Varejo ficou para trás. Então a gente juntou aí a gestão que não estava muito focada na empresa e a competição dos concorrentes que estavam evoluindo, a empresa parada no tempo. Então, a empresa não chegou a ter o pedido de recuperação judicial, não estava tão ruim assim como a Oi, por exemplo, mas tudo isso que aconteceu com a companhia levou a uma certa inviabilização da saúde financeira da empresa. A empresa não está insolvente, mas está debilitada com relação às suas finanças, né? Não está tão bem quanto as concorrentes. Caso a situação não fosse contornada e a gestão da empresa, a gestão nova, está trabalhando para contornar isso, a empresa poderia sim caminhar para uma recuperação judicial. No Brasil nós temos essa figura da recuperação judicial, temos a recuperação extrajudicial também, isso tem em vários outros países no mundo, e a ideia da recuperação judicial é tentar de fato recuperar a empresa para que ela não quebre. Nós vemos aí que várias empresas quebram, a gente tem aí 6% das empresas que saem da RJ, né, da recuperação judicial, elas saem até 5 anos, as outras ou quebram ou continuam num processo burocrático e prejudicial ao negócio da empresa de recuperação judicial. Então, é importante que a gente entenda esse conceito de dificuldade financeira, o que é que leva a empresa a entrar em recuperação judicial até chegar na falência. Por que isso é importante? Para que a gente possa se antecipar a esse tipo de risco. Então, analisando as demonstrações contábeis da empresa, analisando os indicadores de liquidez, por exemplo, indicadores de endividamento, estrutura patrimonial, estrutura de capital, estrutura de como a dívida da empresa está estruturada, eu consigo ter uma ideia da saúde financeira da companhia, mas eu preciso também do apoio de alguns outros tipos de ferramentas que são menos clássicas da análise de números contábeis, né? E aí é onde surgem os modelos que eu vou apresentar para vocês hoje aqui nessa aula. Bom, nós temos empresas em recuperação judicial na Bolsa, sim, já comentei da Oi, por exemplo, nós temos Eternit, MMX, OSX, que são do grupo EBX, né, do Eike Batista. Então,
temos várias empresas nessa situação de RJ na bolsa e você, como investidor, poderia ter se antecipado a essa situação se usasse, por exemplo, os modelos que eu vou mostrar aqui nesta aula. Então, esses casos aqui é só para mostrar que sim, na bolsa nós temos também empresas em dificuldades financeiras sérias, como é o caso da Oi. Temos empresas que estão em uma situação debilitada de saúde financeira, como é o caso da Via Varejo, mas que ainda não estão no nível de recuperação judicial, certo? Então, com essa aula de hoje, você vai saber como se antecipar isso, medindo a chance da empresa se tornar insolvente. Mas antes disso, o que é a insolvência? Nós temos dois tipos de insolvência. A primeira delas é por falta de capital. A empresa tem tanta dívida e vai acumulando tanto prejuízo que ela se torna insolvente por falta de capital. Se nós olharmos aqui para o slide, eu vou mostrar aqui com a caneta. Essa aqui é a situação normal de uma empresa solvente. A empresa tem os ativos, que é o que ela tem lá de coisas, né, para ajudá-la a gerar caixa. Então, coisas que eu digo são o próprio caixa, equivalente caixa que a empresa tem, aplicações financeiras que a empresa tem, investimentos que a empresa tem, ativos imobilizados como máquinas, equipamentos, ativos intangíveis que a companhia tem. Então, tudo isso compõe essa estrutura do passivo que está em azul do lado esquerdo. E aí, quem financia esses investimentos que a empresa faz? Os sócios e os credores. Então, isso fica no lado do passivo, no lado direito. Então, aqui eu tenho a dívida da companhia, que financia esse ativo, e tenho o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, que também financia esses ativos. Só que chega um momento, em algumas situações, que a empresa teve tanto problema, que ela precisa pegar tanta dívida e acumula tanto prejuízo, que ela se torna esse caso aqui de empresas insolventes ou em dificuldades financeiras. A dívida ela passa a consumir todo o patrimônio dos acionistas da empresa. Então a empresa passa de uma empresa solvente, uma empresa normal, para uma empresa insolvente, com base na falta de capital, porque ela pegou muita dívida, teve muito prejuízo, e aí o patrimônio líquido se tornou negativo, que é o que a gente chama de passivo a descoberto, certo? Então esse é um caso bastante complicado, porque a empresa está com muita dívida e muito prejuízo acumulado. Então tem que negociar com credores, tem que mudar a gestão para que a empresa consiga de fato recuperar esses prejuízos acumulados e pagar dívidas sem quebrar. Nós temos a segunda forma de insolvência, que é a insolvência por falta de fluxo de caixa. E aí é gestão de caixa ruim mesmo. A empresa pode até nem ter tanta dívida, pode ter uma dívida pequena, mas se ela não tem caixa suficiente para pagar a dívida no prazo, ela pode quebrar, certo? Então vamos supor que a empresa tenha lá, o ativo dela 5% é dívida só. Se a empresa não tiver fluxo de caixa, se ela não gerenciou o caixa para o prazo do caixa bater com a dívida, independente de ser 5% ou mais, ela vai ter sérios problemas com os credores. Inclusive, a empresa pode quebrar por isso. Então tem que ter cuidado ao analisar empresas. É importante analisar os indicadores de liquidez para ver se a empresa tem caixa suficiente, se tem poder de transformar os ativos dela em caixa para pagar a dívida, de forma que cumpra com os prazos e as outras questões contratuais que estão nessa contrato de dívida que a companhia tem. Então, de outra forma, se a empresa não faz uma gestão do caixa boa para poder bater a data de caixa com a data da dívida, ela pode entrar numa situação de insolvência por falta de fluxo de caixa. Então, aqui esse gráfico representa essa ideia, né? A gente tem aqui o gráfico azul, que é o fluxo de caixa da empresa. De forma fixa aqui no meio, nós temos as obrigações contratuais de dívida. E aí chega um momento que a empresa vem perdendo caixa, ou não gere bem, não faz a gestão boa do caixa com relação aos prazos, que ela não tem caixa suficiente para pagar a dívida. E aí a empresa pode entrar em sérios problemas financeiros, inclusive chegar à recuperação judicial ou mesmo quebrar. Então tem que ter muito cuidado com a análise dos números contábeis para fazer uma avaliação bem feita da empresa, um valuation bem feito e fazer uma análise fundamentalista bem feita também. Falando agora dos modelos de previsão de insolvência, né, nós temos os indicadores contábeis tradicionais, como o indicador de índice de liquidez, corrente, geral, seca, que vocês aprendem ao longo do curso de contabilidade e análise fundamentalista, contabilidade para análise fundamentalista. Nós temos os indicadores de estrutura de patrimônio, né, estrutura patrimonial e endividamento. Se a empresa está muito alavancada, se a empresa tem muita dívida de curto prazo.
Então, tudo isso analisado em conjunto é importante. Porém, é muito importante também usar modelos mais prospectivos, de previsão de insolvência. A gente olhar para a contabilidade, nós temos uma visão da figura hoje, mas eu não tenho uma previsão com base naquele número que eu estou olhando no balanço da empresa. Com os modelos de previsão de insolvência, eu tenho uma ideia com base nas estatísticas de empresas que quebraram no passado, empresas que entraram em recuperação judicial, eu consigo ter uma ideia se a minha empresa vai entrar numa situação de insolvência dessa também. Tudo isso começou a partir desse modelo de Altman, modelo mais famoso que nós temos. Existem outros modelos antes, mas o mais famoso é esse. Então, a partir desse modelo de Altman, lá em 1968, é que começou toda a linha de pesquisa sobre insolvência, né? Foi a partir daí que ficou famosa essa linha de pesquisa. Nós temos o modelo de Elizabeth, tem o próprio modelo de Altman com um brasileiro na década de 70 para 80. Temos o modelo do professor Stephen Kanitz, que é um professor brasileiro também. Então tem vários outros modelos de previsão de insolvência. Esse de Altman é o mais famoso, certo? E é o que nós vamos focar nessa aula de hoje, na primeira parte. Depois eu vou mostrar o modelo brasileiro. Então é importante entender esse modelo inicial aqui para entender o modelo brasileiro mais recente. Então, esse modelo aqui ele usa uma técnica estatística chamada análise discriminante. O que é essa técnica estatística? Ele analisa os dados passados de empresas que entraram em situação de insolvência em comparação com empresas que não entraram em situação de insolvência. E aí ele coloca várias variáveis que são importantes para determinar a insolvência da empresa. E aí, baseado nessa análise estatística, o modelo discrimina, ele gera pesos para as variáveis e discrimina as empresas que entraram em situação de insolvência e as que não entraram. Então, quais foram as variáveis desse modelo de Altman? Capital circulante líquido, que é o ativo circulante, ou seja, é o que a empresa tem de caixa ou que vai se transformar em caixa em até um ano, menos o passivo circulante, que é o que a empresa deve pagar em até um ano. Então, fazendo um menos o outro, eu tenho o capital circulante líquido. É mais ou menos o que a empresa tem livre ali num período de um ano, considerando o que ela tem e o que ela precisa pagar. Então, eu faço aí uma ponderação do capital circulante líquido sobre o ativo total, para saber quanto do ativo total é representado pelo capital circulante líquido, e aí faço uma coisa parecida com as outras variáveis. Reserva de lucro dividido pelo ativo total, a reserva de lucro é que dá sustentação para o capital da empresa, né? Uma das formas de sustentar o capital da empresa, de sustentar prejuízos. EBIT sobre ativo total é uma métrica de eficiência operacional da empresa, né? Eu tenho o lucro operacional da empresa dividido pelo ativo total. E aí pego o patrimônio líquido sobre o passivo da empresa, que é uma forma também de medir a alavancagem da companhia. Então, rodando esse modelo estatístico, o Altman chegou nesses pesos aqui para cada variável. 6,56 para o capital circulante líquido, 3,26 para a reserva de lucro, 1,05 para o EBIT e 6,72 para o patrimônio líquido sobre o passivo, certo? Então, o que é que a gente faz? Eu vou lá, pego os dados da minha empresa hoje, capital circulante líquido sobre ativo total. Coloco lá, multiplico por 6,56. Faço isso para todas as variáveis, ok? Um detalhe importante aqui é que todas essas variáveis são variáveis de estoque de capital. O que isso quer dizer? São variáveis do balanço, então não preciso fazer ajuste nenhum aqui. O EBIT não. O EBIT é uma variável de fluxo de capital. Então, por exemplo, se eu estou analisando o primeiro trimestre de 2020, as variáveis de balanço, todas elas eu pego no balanço e uso. O EBIT não. Eu vou lá na DRE da empresa e eu tenho que acumular os últimos 12 meses. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar segundo trimestre de 2019, terceiro trimestre de 2019, quarto trimestre de 2019, primeiro trimestre de 2020. Então, eu tenho aqui o EBIT calculado para os últimos 12 meses. Ok? Então, é isso que eu tenho que fazer para calcular esse Z-Score. E aí, como é que funciona esse Z-Score? Ele funciona parecido com um exame de sangue. Quando nós fazemos exame de sangue, a gente vê lá no relatório, né? Ele dá um limite lá para, sei lá, glóbulos vermelhos. Então é legal se tiver nesse limite aqui. Se tiver para baixo é ruim, se tiver para cima é ok, se tiver ali no meio tá mais ou menos. Então esse Z-Score ele funciona parecido, certo? Então aqui a gente tem o seguinte, depois que eu multipliquei os pesos por cada variável e somei tudo, o Z, se ele for menor do que 1,23, a empresa está num risco forte de insolvência. Se ele for entre 1,23 e 2,90, está numa situação cinzenta, meio turbulenta, nem é insolvente, nem é uma situação tranquila, certo? Mas está ali mais ou menos, está mais para lá do que para cá, mas não está numa situação muito ruim nem numa situação muito boa. Se ele for maior do que 2,90,
o risco é insignificante, então a empresa está mais tranquila, certo? O Z-Score funciona dessa forma. E aí, qual é o problema desse modelo? O problema desse modelo é que ele foi feito na década de 70, né, de 60 para 70, com dados dos Estados Unidos e de empresas industriais. Então, talvez ele não seja muito adequado para o Brasil e para a empresa varejista, por exemplo, de uma economia de hoje que é muito voltada para ativos intangíveis. Naquela época era muito ativo tangível, certo? Então, esse modelo ele tem essas limitações. E é isso que faz esse modelo brasileiro que eu vou mostrar para vocês hoje ser tão bom nesse sentido. Então, eu fiz um teste aqui com o modelo de Altman para o caso da Oi, quando ela pediu recuperação judicial. Então, a gente viu aqui que ele deu uma situação indefinida, ou seja, não estava uma situação tranquila, mas também não estava no risco lá de quebrada e insolvência forte, mas estava numa situação indefinida. Então, isso dá uma justificativa para a empresa entrar em recuperação judicial de fato. Não estava nada bem, mas também não estava muito ruim. Então, a recuperação judicial talvez tenha vindo em boa hora para salvar a empresa. Foi tempestiva nesse sentido. E aí vamos conhecer agora o nosso modelo brasileiro, né, que a gente tem com dados atualizados. Esse modelo ele foi publicado em 2020 na Revista Brasileira de Gestão de Negócios, é uma das melhores revistas do Brasil de gestão de negócios de fato, então é uma revista de finanças corporativas. E esse modelo foi desenvolvido pelo professor Orleans Martins, que é gestor do clube que eu faço gestão, é gestor comigo, nós fazemos gestão junto, somos 3 gestores no clube, né, co-gestores, eu sou o gestor, o professor Orleans é o co-gestor, o professor Zé Elias é o co-gestor também, então nós fazemos a gestão junto, nós 3, definimos estratégias e tomamos as decisões em conjunto. E aí ele fez isso com o orientando dele, do mestrado, na época, Raul Ventura Júnior, que hoje está fazendo doutorado também na área de contabilidade e finanças. O que é que eles fizeram? Eles pegaram o modelo de Altman atualizado, né, com o autor brasileiro, Dias, de 1979, e aí eles aplicaram uma outra ferramenta estatística que facilita a análise. Então, no lugar de eles usarem análise discriminante, eles pegaram o modelo mais atualizado de Altman e estimaram com dados brasileiros recentes, mas usando o modelo não análise discriminante, usando o modelo Probit, que é um modelo de probabilidade, certo? Então, o modelo está aqui. Vocês vão receber uma planilha de como usar esse modelo, certo? Vai ficar disponível para vocês aí. E aí, aplicando as variáveis nesse modelo, eu calculo uma probabilidade, certo? Eu calculo uma probabilidade da empresa entrar em insolvência, entrar em estágio de insolvência, certo? Então, essa é uma atualização muito boa, com dados brasileiros recentes, específico para o Brasil, então eu recomendo que usem esse modelo aqui, não os modelos mais antigos. E aí, qual foi o resultado aplicando na Oi? A valores de hoje, certo? Eu peguei o valor de mercado aqui de 19 de março de 2020. E aí, a valores de hoje, a probabilidade de insolvência da Oi é de 30%. 30% é bom ou ruim? Eu vejo que é um risco que não pode ser desprezado, mas também não é um risco a empresa vai quebrar por causa disso. Não acho, certo? Eles estão fazendo um trabalho de recuperar de fato a empresa, então eu não acho que vai quebrar. Mas o ideal é a gente comparar com empresas comparáveis, né, com concorrentes. Eu vou deixar um material aqui para vocês também no final, mostrando uma análise comparando com concorrentes. Vamos entrar agora no caso da Via Varejo especificamente, que é o que eu acho que vocês querem mais ver, né? Antes de entrar no risco de insolvência da Via Varejo, eu vou comentar brevemente sobre esse contexto geral que a empresa está passando. Nós estamos no meio de uma pandemia que nos levou a uma quarentena, que fechou as lojas físicas, e a Via Varejo tinha muita exposição em lojas físicas, certo? E a gente vê aqui com esses dados do índice Cielo de varejo ampliado, a Cielo divulga um índice de vendas no varejo, e agora com a pandemia eles estão com um boletim diário atualizando essas vendas no varejo. Então nós vemos aqui que o consumo de bens duráveis, que é o que a Via Varejo trabalha, caiu muito. Só caiu menos do que o setor de serviços, né? Porque no consumo de bens duráveis ainda tem vendas online. Serviços é difícil alguém cortar o cabelo online. Eu particularmente não quero cortar meu cabelo com... Vocês podem ver que tá bem grande meu cabelo, né? Não quero que um cara venha aqui em casa ou uma mulher cortar meu cabelo. Não sei se vocês estão doentes, não sei. Então eu prefiro esperar a quarentena passar, certo? Então, serviços caiu mais por isso. Hotelaria, viagens.
Consumo de bens duráveis caiu muito também, mas não caiu tanto quanto serviço. Via Varejo é consumo de bens duráveis. Tem muita exposição em lojas físicas, em shopping centers, em lojas na rua. Então isso fez com que as vendas da empresa caíssem também e começasse a surgir boatos que a empresa poderia quebrar porque eles não tinham caixa suficiente. Diferente da Magazine Luiza que está com caixa abarrotado, certo? A Magazine Luiza também tem uma exposição muito maior em vendas online do que a Via Varejo. Com dados agora do quarto trimestre de 2020, a Via Varejo tem 20% das vendas online. Só que o quarto trimestre de 2020 foi a melhor Black Friday da história da Via Varejo. Eles deram um banho em todo mundo. Além de ter sido a melhor Black Friday da história, foi a melhor Black Friday do ano, né? Eles tiveram o melhor desempenho. Além disso, teve Natal, então tudo isso influencia as vendas do quarto trimestre. Normalmente, as vendas online estavam sendo menor, ali, menos do que 15%. No quarto trimestre melhorou bastante, e aí com essa crise eles têm afirmado que tem melhorado também. Vamos ver nos próximos números que vão ser divulgados, né? Recapitulando os números da empresa, a gente vê que a Via Varejo saiu de uma margem bruta, que é quanto da receita da empresa sobra para gerar o lucro bruto, ou seja, eu tenho a receita da empresa, subtraio o esforço que a empresa fez para vender produtos. Então, receita menos o custo das mercadorias vendidas, sobra o lucro bruto da companhia. Então, esse lucro bruto é uma métrica muito importante para a gente avaliar se a empresa está sendo eficiente com as suas mercadorias, está comprando bem, com preços bons, se está vendendo a preços bons também. Então, a gente vê aí que no quarto trimestre de 2019, a margem bruta passou a ser 29%, contra 26,5% do quarto trimestre de 2018. Então, eles realmente foram bem eficientes nos custos deles e no preço que eles venderam os produtos. Além disso, a inadimplência do crediário está no menor patamar dos últimos 2 anos. Eles estão também combatendo bem a inadimplência. E aí, aliado a isso, a empresa tem aumentado muito o caixa. Essa era uma grande preocupação dos analistas. Achavam que a empresa ia quebrar, que a gestão talvez não estivesse tão preocupada com caixa. E a gestão nova da empresa deixou sempre isso muito claro, que eles estavam preocupados com caixa. Então, o caixa da empresa passou de 2% do ativo total para 6%, multiplicou por 3. Isso é muito bom. Não é o ideal ainda para a empresa, mas é muito bom. O que é que fez com que a companhia tivesse esse aumento tão forte no caixa? Redução de contas a receber, é aquela questão que eu falei antes. A empresa tem conseguido gerenciar bem o caixa para poder pagar as dívidas, isso é muito importante. E eles estavam com muito estoque parado com produtos que não têm giro, produtos que não conseguiam vender rápido. Então eles fizeram várias promoções no ano passado para poder liberar esses estoques, reforçar o caixa e comprar produtos que eles consigam vender melhor, com margens melhores. Então tudo isso tem melhorado o caixa da empresa. E aí, por fim, a companhia tem se esforçado muito em reduzir despesas com vendas e despesas administrativas. Isso também ajuda a controlar o caixa da empresa e evitar que ela quebre ou que entre em dificuldade financeira. Aí eu vou entrar agora na análise qualitativa da chance da empresa falir. Eu já dei algumas evidências para vocês, vou apresentar outras agora. E aí no final a gente conclui alguma coisa. Então, primeiro trimestre no varejo geralmente é ruim. Por quê? Nós já acabamos de sair do quarto trimestre, Black Friday e Natal. Então o pessoal costuma gastar muito dinheiro nessas épocas. E aí, primeiro trimestre não tem nenhuma data comemorativa, Dia das Mães, essas coisas. A gente acabou de vir do Natal e da Black Friday. Então, primeiro trimestre normalmente é ruim. O que piorou? 16 de março de 2020, a OMS declarou pandemia e aí a gente entrou em quarentena em seguida. Então, Via Varejo fechou lojas e isso fez com que a receita do último mês do primeiro trimestre, praticamente toda, tenha sido perdida. Na verdade, foi dia 11, né? Então, a gente perdeu basicamente o mês todo em um trimestre. Então, vamos colocar aí, 33% das vendas foram perdidas, vamos supor assim. Então, isso afeta muito o caixa da empresa. Eles disseram, inclusive, que do nada perderam 70% das vendas deles. Certo? Eu acho que foi conservador, inclusive, porque as vendas online da Via Varejo não são tão altas assim. Então, são em torno de 20%. Então, teriam perdido 80% das vendas. E aí, segundo trimestre, as coisas começam a melhorar um pouco no varejo. A gente vê aqui no gráfico, ó. Primeiro trimestre cai, aí sobe no segundo, cai no terceiro, sobe forte no quarto. Cai no primeiro, sobe no segundo, cai um pouco no terceiro, sobe no quarto. Varejo tem esse ciclo.
Primeiro trimestre é baixa, sobe no segundo, cai um pouco no terceiro, sobe forte no quarto. É sempre assim. Então, primeiro trimestre normalmente é ruim, segundo trimestre dá uma recuperadazinha, vem Dia das Mães aí em maio, né? Só que um mês do segundo trimestre também foi perdido. Primeiro mês do segundo trimestre foi perdido, nós não sabemos se as lojas vão voltar. As lojas voltando, abrindo agora em maio, por exemplo, será que as pessoas vão ter coragem de ir nas lojas? Eu acho que não. Não sei se as pessoas vão ter coragem a priori de frequentar lojas. Então, tudo isso gera ainda mais incerteza para o caso da empresa. Por outro lado, a companhia tem afirmado que tem linhas de crédito aprovadas e que os parceiros financeiros que eles têm, os credores, estão alinhados com eles. Inclusive, um deles, o CEO da empresa, afirmou que disse que não precisa se preocupar com a gente não, eu sei que a Via Varejo está saudável, está tranquila. Ele afirmou isso no dia 24 de abril de 2020, numa live com a Eleven Financial. Então, a gente vê que a empresa parece estar alinhada com seus credores para alguma eventualidade. Bom, e aí no final das contas, vamos entrar agora na análise quantitativa, que é a aplicação daquele modelo. Eu fiz aqui, nós fizemos com 1, 2, 3, 4 datas diferentes para pegar o valor de mercado da empresa. Esse modelo aqui, no lugar de usar o patrimônio líquido contábil, usa o valor de mercado, porque o valor de mercado tem mais informação do que o patrimônio líquido, que é estático, né? Então, aqui nós fizemos simulação para 4 datas diferentes do valor de mercado da empresa: 2 de janeiro, 3 de fevereiro, 2 de março e 19 de março, que foi a última. Então, no final das contas, o valor médio aqui da expectativa da empresa entrar em um estágio de insolvência é de 30%, mais ou menos em linha com a Oi. Quer dizer que a empresa vai entrar em recuperação judicial? Não necessariamente. São dois casos completamente distintos. Dois problemas diferentes, duas soluções diferentes. A Oi, além de ter sido roubada, de ter uma gestão ruim, tinha várias questões regulatórias que faziam com que a empresa queimasse caixa com coisas que não precisava. Via Varejo não, é bem diferente. Já tem uma gestão nova que está bem alinhada com os interesses dos acionistas. Então, são dois casos diferentes, apesar do número ser parecido. Então, concluindo, 30% de probabilidade de insolvência não é um risco desprezível, mas também não quer dizer que a empresa vai quebrar, né? Modelos como esse, modelos estatísticos, eles são representações da realidade, eles não são a própria realidade. Então eu consigo ter uma ideia das coisas, mas eu não quero dizer que tem 30% de chance de quebrar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem um risco relativamente alto que a gente precisa considerar. Além disso, tem chance de ter que haver uma injeção de capital, ou seja, a empresa emitir ações numa situação totalmente desfavorável. A empresa meio que disse que não precisava disso agora, mas a gente sabe que pode ser que precise. E aí, nesse momento agora, eles perderam a chance de ter levantado capital com a ação a R$16. 16. Agora a ação está 6. Então, eles teriam que emitir mais ações para poder levantar a mesma quantidade de dinheiro, né? Emitindo ações novas no mercado a R$16, eu tinha que emitir menos ações para levantar a mesma quantidade de dinheiro do que emitir a 6. Por exemplo, eu preciso de R$10, 10 milhões. Se eu emitir a ação estando a R$1, eu preciso emitir 10 milhões de ações para levantar 10 milhões de reais. A ação estando a 50 centavos, eu tenho que emitir o dobro de ações. Então, entendo essa ideia? Entendem essa ideia? Para a empresa levantar a mesma quantidade de dinheiro, ela tem que emitir mais ações, e isso vai diluir tanto o acionista controlador quanto nós que já somos acionistas da empresa. Para a gente manter a mesma quantidade de ações, a gente tem que comprar mais ações ainda. E aí, será que eu quero comprar mais ações agora? Será que com essa queda da bolsa eu tenho capital sobrando para isso, já que eu comprei um monte de coisas anteriormente com essa queda? Então tem esses problemas aí que a gente tem que ficar ligado. Uma outra questão que é favorável é que a decisão de consumo das famílias foi postergada. Quem queria comprar uma cama, uma televisão, um sofá, uma geladeira, vai comprar mais para frente. Claro, muita gente perdeu emprego, então algumas pessoas realmente não vão conseguir comprar. Mas boa parte das vendas que foram perdidas vão ser restabelecidas. Então essa é uma outra questão que a gente precisa ficar ligado. Por fim, no final das contas todas, nesse quesito aqui, o caso já era complicado e agora ficou mais complicado ainda. Porém, as melhores oportunidades estão realmente nos casos complicados. As melhores oportunidades de ganhar dinheiro, de muito dinheiro, né, estão nos casos complicados. Lembra lá da Magazine Luiza? Comprei Magazine Luiza ali em 2016, vendi agora no final de 2019, ganhei um bom dinheiro.
E aí, nessa crise, de novo, eu recomprei minhas ações da Magazine Luiza. Agora eu tenho as duas, Magazine Luiza e Via Varejo. Antigamente eu estava só com Via Varejo, até nesse período, né, que eu zerei Magazine Luiza, fiquei só com Via Varejo e agora eu estou com as duas de novo. Porque o preço da ação me deu essa oportunidade. Todo mundo desesperado vendendo, eu fui lá e comprei. Ok? Então a gente tem que aproveitar esses casos mais complicados para isso. E aí, qual é o impacto disso tudo no valuation? Valuation é uma opinião fundamentada sobre o valor da empresa, né? Eu analiso os números contábeis, analiso a contabilidade, é preciso saber contabilidade, pelo menos o básico, para fazer um bom modelo de valuation. E aí, eu entendendo esse risco da empresa quebrar, eu vou poder fazer um modelo mais adequado. Então, esse é o link que eu quero deixar claro para vocês. É preciso saber contabilidade, é preciso entender o risco fundamentalista da empresa, que nesse caso é o risco de quebrar, para fazer uma avaliação adequada, uma avaliação justa e sincera sobre o valor da empresa. Então, como a gente não pode desprezar esses 30% de risco, né? Nós temos aqui 3 pontos para discutir e finalizar essa aula. Eu imagino que o mercado já entenda o risco da Via Varejo, todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, isso faz com que o custo de capital próprio seja elevado e o custo de capital terceiro também seja elevado. Juntando isso, eu tenho o custo médio ponderado de capital, que também vai ficar elevado. Ou seja, mais risco, mais custo de capital. Mais custo de capital, menos valor da empresa. Certo? Por quê? O que é o valor da empresa? É um processo de projeção de fluxo de caixa para vários anos, depois eu trago tudo a valor presente. Como é que eu trago a valor presente? Descontando por uma taxa de desconto que a gente chama de WACC ou WACC, que é o custo médio ponderado do capital. Ou seja, nesse nível de risco, o mercado já sabe e isso faz com que o custo de capital seja elevado. Então, uma parte desse risco já está no preço da empresa, já está no valor, porque está no custo de capital. Se por acaso você acha que não está, que eu devo dar um desconto adicional, você pode fazer o seguinte, eu trouxe 2 casos aqui. Primeiro deles, eu peguei a avaliação das casas de análise. O pessoal está dizendo aí que vale R$16 a ação, com base nas estimativas dele. Se eu descontar 30% desses R$16, a ação vale R$11,20. Ela está sendo negociada a R$6 hoje. Então, se a sua conta, ou a minha, ou a deles estiver certa, pode ser uma boa oportunidade de investimento. Não estou dando recomendação aqui para ninguém, certo? Estou fazendo a análise que eu faço, mostrando para vocês a análise que eu faço quando eu avalio uma empresa. Para o meu clube de investimento, que eu faço a gestão do dinheiro meu e da minha família. E aí, por fim, eu fiz também algumas simulações com base no modelo meu da Via Varejo. E aí eu fui bem conservador aqui. Eu praticamente zerei a receita da empresa em março, em abril desse ano, de 2020. E aí, no final das contas, eu cheguei num valor por ação de R$ 8,54, já descontando esses 30%. Ou seja, no meu modelo mais conservador aqui, considerando todo esse caos, considerando que a empresa perdeu 100% da receita em março, 100% da receita em abril, que não deve ser o caso, né? A empresa vendeu online, e ainda descontando esses 30% da probabilidade de falência, eu chego no valor de R$ 8,54 para ação. Então, eu preciso entender os riscos para poder modelar tudo isso na minha planilhazinha do Excel e chegar no valor da empresa. Eu vou passar para vocês a minha planilha de analisar essa probabilidade de falência. Vocês vão poder avaliar isso para a sua própria empresa, certo? Então, agora vocês vão receber por e-mail. Então, além da planilha, vocês vão receber também esses 4 links falando sobre recuperação judicial, se é possível a empresa sair viva ou não, e 3 links sobre previsão de falência, inclusive com 2 específicos sobre a Via Varejo. Tem uma análise completa minha lá sobre a Via Varejo, vocês podem ler. Eu comentei mais ou menos sobre elas aqui nessa aula, mas vocês podem ler lá com mais detalhes. Eu resumi aqui para vocês. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido muito útil. E eu fico disponível para vocês aí nas lives para a gente conversar mais e tirar mais dúvidas sobre contabilidade, análise fundamentalista e valuation. Então aguardo vocês lá. Me segue lá nas redes sociais, manda perguntas, eu sempre respondo todo mundo. Valeu, até mais!